Olá, irmãos, bom dia. Mais uma semana aqui juntos para nós louvarmos a Deus, agradecermos pelas bênçãos, pelo seu cuidado. Então separe esse tempo aí na sua casa, junto com a sua família, ou até mesmo você ir sozinho, para você adorá-lo, para você exaltá-lo através das canções. E essa primeira música que nós vamos cantar, ela fala que a sua vida é importante para Deus. Então não importa como você está hoje, não importa o que você fez, lembre-se, a sua vida é muito importante para Deus. Vamos louvá-lo? Sua vida é para Deus, mais importante que tudo. Por você Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Nada mais precioso que mereça mais amor do que a sua e a minha vida. Que Jesus ganhou valor. Em Jesus ganhou valor. Em Jesus real valor. Você é importante para Deus. Sua vida é para Deus, mais importante que tudo. Por você Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Não há nada mais precioso que mereça mais valor do que eu sou e a minha vida. Que Jesus ganhou valor. Em Jesus ganhou valor. Em Jesus real valor. Você é importante para Deus. Por amor a nós Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Por amor a nós Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Sua vida é para Deus, mais importante que tudo. Por você Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque através dessa música nós podemos juntos, Pai, lembrarmos de quanto nós somos importantes para Ti, Jesus. Obrigado porque em Ti temos real valor. Deus, obrigado porque Tu veio em nós, Pai, filhos amados, filhos queridos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu enviaste Jesus, que morreu ali na cruz por nós, nos dando salvação, nos dando libertação. Muito obrigado, Pai. Nós confessamos a Ti, nós dizemos que nós não somos nada sem Ti. Precisamos e dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia a cada dia, Pai. Então, Senhor Jesus Cristo, derrama sobre as nossas casas, Deus. Derrama sobre as nossas vidas, Pai. Derrama sobre o nosso trabalho, Pai. Derrama sobre a nossa nação, o nosso estado, Pai. O Teu amor e a Tua graça. Aleluia, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai.
quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração preciso do teu amor. Amém. Que você tenha uma semana abençoada e que a cada momento você possa estar se arrependendo, reconhecendo que só Deus é o nosso Senhor. E com certeza Ele vai estar derramando mais da sua graça, mais do seu perdão, mais do seu amor. Boa semana. Deus abençoe vocês. Tchau. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que... Olá, irmãos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos e amigos que estão nos acompanhando aqui na nossa live, sempre conosco, a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Aqui o pastor Kleber Machado, trazendo a mensagem da Palavra do Senhor a todos vocês. E hoje, esta mensagem, ela traz uma ilustração muito interessante, que eu particularmente gosto muito, pois Jesus, ao contar esta parábola, da qual passo a ler em instantes, ele fez uma ilustração, uma história com um assunto, um tema que eu gosto muito. Ele falou em parte da numismática. Você sabe o que é numismática?
A numismática é a arte de colecionar moedas ou medalhas. É a ciência que tem por objetivo o estudo das moedas e das medalhas. Então, a numismática, ela traz informações, ela faz com que aqueles que buscam saber sobre moedas, sobre valores, sobre a história das moedas, a numismática faz com que então todos tenham um conhecimento, uma cultura sobre esse tema que é tão interessante. Eu sou um colecionador de moedas. Conheço mais alguns, temos alguns irmãos que gostam de colecionar, alguns amigos, e sempre que nós nos encontramos falamos sobre esta ciência, então sobre as descobertas que nós temos, sobre os assuntos pertinentes à coleção, sobre o armazenamento, como guardamos os álbuns, enfim. A numismática, esta arte ou esta ciência interessante, ela não é falada ou destacada por Jesus, ela não é mencionada na palavra do Senhor, eu só estou aqui instigando a todos a pensarem juntamente comigo, justamente para ilustrar o tema que vou estar falando aqui na parábola em que Jesus nos ensinou. Mas, eu falando um pouquinho sobre moedas, vocês sabem quais são as moedas mais valiosas do plano real? Você já parou para pensar, você já esteve observando algumas diferenças nas moedas? Desde 1994, o Brasil ele tem então o plano real como moeda vigente em toda a nossa nação. Esta moeda ela é muito interessante e ela é uma moeda que ela traz uma coleção bem especial. Em alguns anos, as moedas elas são mais raras do que os outros anos. E nós já tivemos moedas de diversos tipos, de diversas formas. E eu tenho algumas moedas, como eu quero apresentar para vocês. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma moeda que é de 1998. Nós vamos destacar esta moeda aí no vídeo para que todos possam observá-la. Esta moeda de 1998 de R$1, ela traz um desenho atrás dela, contendo uma homenagem aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E esta moeda eu posso dizer, sem sombra de dúvida, entre todos os colecionadores, entre todos os numismatas, que esta é a moeda mais rara do plano real. Ela saiu com a menor tiragem. A moeda de R$1 de 1998. Esta moeda ela teve na sua tiragem inicial 600 mil moedinhas como esta. E isso é muito pouco, né? Temos outras moedas, como nós observamos as moedas das Olimpíadas ali em 2016, que desde 2012 saíram moedas diferentes através da comemoração das Olimpíadas, né? Por causa da comemoração. Então estas moedas saíram na faixa de 20 milhões de moedas. E esta que eu tenho nas minhas mãos saíram apenas 600 mil. Eu tenho uma outra moeda e destaco para vocês a moeda de 25 centavos que eu tenho aqui nas minhas mãos do ano de 1995. Esta moeda ela tem um desenho atrás chamada de Alimentos para Todos, também uma moeda comemorativa e tem um agricultor ali em uma plantação. Uma moeda do plano real. Para muitos, uma moeda de 25 centavos que tem pouco valor, mas para quem coleciona, ela tem grande valor. Uma outra moeda que não é tão rara, mas é bem interessante, a moeda simples de 2014 de R$1. Esta moeda, ela é bem rara, porque esta moeda neste ano teve uma tiragem bastante baixa da fabricação desta moeda. Eu não tenho aqui, mas eu destaco para vocês também a moeda de 5 centavos do ano de 1999. Esta moeda ela está sendo vendida para os colecionadores ao preço de R$100. Imaginem só pagar R$100 por 5 centavos. Esta moeda é uma moeda bem interessante. Ela é uma das mais raras do plano real. E eu fico aqui pensando,
Se caso eu perdesse alguma das minhas moedas, isto seria trágico para a minha coleção. Isto seria ruim para a minha coleção. E eu estou falando de moedas e falei um pouco sobre a numismática aqui nesta introdução para destacar o texto em que o Senhor Jesus contou uma parábola. Lucas, capítulo número 15, dos versos de 8 a 10, nós temos ali a parábola da dracma perdida, ou a parábola da moeda perdida. Em Lucas, capítulo 15, nós vemos três situações em que coisas ou pessoas se perdem. Primeiramente é a ovelha perdida, depois a dracma perdida e por fim, e muito mais, uma ilustração muito mais superior e abrangente é a parábola do filho perdido. Mas nós vamos nos ater hoje na reflexão sobre a parábola da dracma perdida em Lucas 15, de 8 a 10. 3 versículos apenas, em que o Senhor Jesus está explicando algo muito interessante acerca do seu reino. E eu passo a ler agora. Você pode acompanhar aí na transmissão a nossa leitura, ou no seu smartphone, ou na sua Bíblia, como preferir. Mas preste bem atenção, então, em 3 versículos que são muito ricos, muito profundos da palavra do Senhor. E, mais uma vez, nós estudando uma parábola, que é uma história moral de Jesus, nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas e como Jesus, ele sabiamente, muito inteligentemente ensinou quando estava aqui instalando o seu reino na terra. Então, Lucas, capítulo 15, de 8 a 10, que nos diz assim: Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, queridos irmãos, Jesus propõe esta parábola e ele vai ensinar muito sobre preciosidade, sobre aquilo que é valoroso para alguns e aquilo que para outros não tem valor algum. E Jesus usa um exemplo muito interessante diante de pessoas que teriam como extrair um grande ensinamento e ter um grande aprendizado justamente sobre isso. Aquilo que Deus valoriza, aquilo que os homens valorizam. É muito interessante observar que uma pessoa que coleciona moedas, ela vai valorizar as moedas pela sua raridade, pelo seu formato, ela vai ter inúmeros artifícios para valorizar uma determinada moeda. Mas Jesus aqui, ele usa um exemplo de uma mulher que tinha moedas e esta mulher então veio a perder uma moeda. E como ele vai então estar assim nos ensinando sobre o que é precioso para Deus e o que é precioso para os homens neste sentido. É bom lembrar, uma moeda velha ela é importante para alguns, mas para outras pessoas ela não faz o menor sentido. E o que é que faz sentido para Deus? O que é precioso para Deus? Esse texto nos traz algumas observações importantes. A primeira delas é justamente a alegoria aqui da colecionadora, ou a guardadora, ou uma mulher econômica. Quero destacar aqui então esta alegoria desta mulher econômica, porque ela não colecionava moedas, ela estava guardando moedas. E ela tinha 10 moedas, como está descrito aqui no versículo número 8. Estas dracmas, ou moedas, elas eram moedas de prata. E elas eram moedas que as pessoas guardavam porque elas tinham ali o seu valor monetário e era o recurso que eles tinham. Mas aqui nesta alegoria desta mulher que guarda, nós podemos entender algumas coisas sobre persistência. Ela persistiu em encontrar, isto é muito interessante. Ela acendeu a candeia. E algumas características aqui nós podemos destacar neste tema, nesse texto aqui. Por que ela acendeu a candeia?
Provavelmente a sua casa ou a sua cabana deveria ser uma casa bem simples e muito mal iluminada. Provavelmente era ainda de dia. Mesmo de dia, ela precisou ali gastar da sua querosene, gastar do combustível da sua candeia. A candeia era então a lâmpada, ou então podemos dizer a lamparina, que se usava para se iluminar um ambiente. E ela teve que gastar da sua querosene, do seu combustível ali, para achar esta moeda perdida. Então nós vemos aqui um destaque de persistência. Esta mulher precisou gastar um pouco do que ela tinha para buscar, ir atrás daquilo que ela havia perdido. E Jesus fala justamente de uma mulher. Ela deveria ser sozinha, ela deveria ter que lutar muito pelo seu sustento, numa época difícil, em que principalmente as mulheres não eram valorizadas, nem seu trabalho, nem seu esforço, elas não eram praticamente nem contadas na sociedade. Então é interessante, Jesus ele está falando com as pessoas, e estas pessoas eram líderes religiosos, e ele vai falar de uma mulher que tinha ali certa quantia em dinheiro. E esta quantia em dinheiro, estas 10 moedas que ela tinha, não revelavam que ela era uma pessoa de posses, não revelavam que ela tinha muitos recursos. Muito pelo contrário. Era provavelmente uma pessoa pobre, e 10 moedas são destacadas aqui porque era tudo o que ela tinha. Diz ali o verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Então, o destaque que Jesus está colocando nos corações, com esta alegoria desta mulher econômica, desta mulher guardadora, era justamente mostrar para aquelas pessoas que havia no coração de uma pessoa a persistência em achar algo que era muito precioso para ela. É isso que Jesus quer colocar no coração destes homens, destas pessoas ali, dos seus ouvintes. Ele quer trazer a realidade que uma mulher sozinha, uma mulher pobre, uma mulher que tem a sua casinha pequena, que tem poucos recursos para iluminar a sua casa, ela gasta tudo o que tem para procurar aquilo que lhe era precioso. É interessante que a dracma, aqui destacada, era o salário de um trabalhador braçal, era a diária. Ele trabalhava durante todo um dia e recebia então uma moeda. Esta mulher, ela tinha 10 moedas nas suas economias, e ela perde uma. E Jesus usa este exemplo nesta parábola para destacar justamente esta preciosidade para ela. Ela estava então aflita com a perda de uma das suas moedas. Algumas pessoas não sentiriam a falta de uma moeda como esta. Mas o que Jesus quer destacar é que, para outras pessoas, aquilo que era irrisório para alguns, para outras pessoas, era justamente o que ela tinha de precioso, era justamente o que ela tinha como contar para o seu sustento, é justamente o que ela tinha para guardar, para ter os seus mantimentos. E eu gostaria de destacar também, nesse ponto aqui, sobre a alegoria da mulher econômica, da colecionadora, que é a primeira observação que fazemos, no comentário Brodmann, comentário que fala sobre vários textos bíblicos, um comentário versículo por versículo, ele faz um destaque. Em 1982, esta moeda deveria valer 50 cruzeiros. E hoje, esses 50 cruzeiros de 1982 estariam valendo em torno aí apenas de R$ 2,56. Né? Eu fiz aí uma pesquisa com um economista que me ajudou a trazer esta informação. Então, o primeiro destaque é que aquilo que para alguns parece não ter tanto valor, vai ser para esta mulher que Jesus aqui traz em sua parábola, vai ser algo muito valoroso, muito valioso. Então, este valor, este recurso era importante para ela. Em segundo lugar, a observação que quero fazer com os irmãos é a alegria de se achar aquilo que foi perdido. E eu posso dizer para vocês,
Eu tenho muito desta alegria. Eu fico muito alegre achando aquilo que eu perco. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu perco muito as coisas. Já perdi a minha carteira inúmeras vezes, as minhas chaves, o meu celular. Desde que eu comecei a usar celular, eu sempre o perco em algum lugar. Eu sempre costumo ter um canivete e eu perco o meu canivete aonde eu vou. Mas eu posso dizer que eu tenho muita alegria porque eu acho muito, eu vivo achando, eu vivo reencontrando estas coisas, estes objetos. E agora, neste período em que estamos passando, eu tenho perdido e esquecido muito a minha máscara. Eu saio e tenho que voltar. Então, eu acho de novo. Eu tenho a alegria de achar, a alegria de reencontrar. E o verso 9 há um destaque interessante. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu destaquei aqui algumas coisas que eu perco, que eu não chamo os meus vizinhos e os meus amigos para se alegrarem. Aliás, eu perco essas coisas, eu fico feliz de reencontrar, mas eu fico mais envergonhado de perder essas coisas e ter que sempre estar procurando. Mas eu gostaria de destacar por que Jesus fala isso aqui nesse texto. O encontro ele encerra um ciclo, o ciclo da ansiedade. E o encontro ele renova outros sentimentos, como o alívio, a gratidão e a segurança. Como eu disse, para muitos esta moeda ela era irrisória, mas para esta mulher, esta moeda representava segurança. Então, esse encontro ela tem que comemorar porque ele marca este ciclo. Encerra-se o ciclo da ansiedade e vem o novo sentimento, o do alívio, o da gratidão, o de se sentir segura. A reunião com quem é importante, ela é interessante porque provavelmente as pessoas reunidas eram pessoas muito pobres que tinham a real noção do que era precisar daquele valor. Estas pessoas, suas amigas, as amigas desta mulher, provavelmente outras mulheres e amigas vizinhas dela ali, como no destaque do texto, eram da mesma condição social que ela. Então elas sabiam o que era encontrar esse valor. Por isso elas tinham que se reunir, era importante elas, no contexto em que Jesus está ensinando, mostrar que elas precisavam se alegrar muito, não se alegrar, não era pouca coisa a alegria que elas estavam sentindo. E a alegria pelo achado é um tremendo alívio diante de uma situação da necessidade por aquilo que se perdeu. Então, todo mundo que acha algo fica contente, fica feliz em reencontrar aquilo que perdeu. E isto é o que Jesus está destacando, está enfatizando nos corações dos seus ouvintes. Algo muito importante precisa ser achado. Então, Jesus vai destacar. Mas Jesus não fala de algo que era assim sonhado, ou era da expectativa daquelas pessoas. Ele fala de algo simples. O simples para muitos é algo desvalorizado para outros. Sim, o simples para muitos é desvalorizado pelos outros. E Jesus estava conversando ali com pessoas que só valorizavam coisas grandiosas, grandes pensamentos, grandes inteligências, grandes recursos materiais e financeiros. Eles estavam na expectativa de um Messias que os livrasse com força e poder do Império Romano. Então, na sua mente só se passavam o assunto como no tempo de hoje. Hoje, quando se conversa no mundo, quando as pessoas que não têm um olhar para as coisas simples da vida, as pessoas só conversam sobre aquilo que preenche os seus corações, grandes sonhos, grandes projetos, grandes coisas. As pessoas não estão acostumadas a olhar para aquilo que é mais simples. E eu gostaria de destacar aqui que Jesus usou tudo isso para mostrar aqueles homens que ali eram seus interlocutores. E aqui então já passo para a terceira parte, a terceira observação, que é a expressão da alegria celestial. Alegria é alegria. Agora, é interessante como as pessoas se alegram com algumas coisas e não se alegram com outras. E Jesus está destacando isso nos corações destes homens. Eles queriam ver
a alegria do seu povo ser liberto do Império Romano, como falei antes, através da força e poder do Messias. Mas o Messias veio trazer mansidão, veio trazer paz e veio propor um tipo de vitória que não estava nos corações deles. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. E todo aquele que então compreendesse isto, teria a verdadeira alegria celestial. Então a terceira observação aqui é a expressão da alegria celestial. E o verso 10 diz assim: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus falou duas vezes, 2 versículos, em 2 momentos ele destaca ali como é que uma pessoa fica alegre por achar algo que perdeu. E ele destacou uma pessoa pobre que estava muito feliz por encontrar algo que para aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo era algo muito irrisório. Então, meus irmãos, aqui Jesus vai usar este artifício para mostrar como é a alegria celestial. E a alegria celestial é a alegria de Deus diante dos seus exércitos, diante das suas hostes, das hostes celestiais, ou seja, diante da multidão de anjos, a alegria pela salvação. E eu gostaria de lembrar a todos os irmãos que, assim como não existe maior milagre na terra, não pode haver maior milagre do que a salvação de uma pessoa, não há alegria maior do que a salvação. E a igreja do Senhor precisa se alegrar com a salvação das pessoas. A igreja do Senhor, que somos nós, aqueles que creem no Senhor, nós precisamos nos alegrar sempre que uma pessoa é salva. Quando alguém se converte a Jesus, quando alguém passa a crer no Senhor Jesus, quando alguém entrega o seu coração a Jesus, isto deve ser o maior motivo de alegria para todo cristão. E eu fico pensando, por que a igreja do Senhor não se alegra quando as pessoas são salvas? Por que nós não vemos tanto esta alegria? Será que estamos vendo poucas conversões ou poucas pessoas salvas para nem festejarmos com alegria a salvação de alguns? Será que nós, como cristãos, ficamos olhando para a obra de Deus de um modo tão administrativo que só nos alegra quando a igreja triunfa, quando a igreja ganha uma grande oferta, quando a igreja recebe grandes valores, sejam eles humanos ou sejam eles materiais? A igreja do Senhor precisa se alegrar com aquilo que ela pode ter de melhor, que é a salvação das pessoas, pois é com isso que Deus se agrada. E eu digo a todos vocês que aqui nos assistem, procure se alegrar com a salvação das pessoas e promova a salvação para as pessoas para que haja mais alegria no seio da igreja e certamente mais alegria diante do Senhor. Então eu gostaria aqui de destacar também, na expressão da alegria celestial, que cada pecador é como uma moeda que tem a sua raridade, que tem a sua personalidade. 5 centavos valem apenas 5 centavos, mas 5 centavos do Plano Real de 1999 pode ser comprado por R$100. Tudo depende de uma visão, de uma ótica. Para quem não é colecionador, 5 centavos vale apenas o que 5 centavos podem pagar, talvez uma bala. Mas para aquele que coleciona, ela vale muito. E nós sabemos que para Deus todas as pessoas valem muito. Valem tanto que Ele enviou Jesus para salvá-las. As pessoas têm um grande valor para o Senhor, e não porque as pessoas são capacitadas, não porque as pessoas são bondosas, não porque Deus vê o talento das pessoas. As pessoas, elas têm valor para Deus porque Deus as ama, porque Deus vê nas pessoas a joia da sua criação. Quando Deus fez tudo lá no início, formou o homem, fez os céus e a terra, fez tudo o que há nos céus e a terra. E quando Ele formou o homem, a Bíblia nos diz lá em Gênesis que Deus viu que aquilo era muito bom, porque Ele nos ama. Então é por amor a Ele mesmo que nós somos importantes. E cada pecador tem a sua raridade, tem a sua característica. E quando nós nos vemos nos voltando para o Senhor, quando alguém se volta para o Senhor, isto
lhe causa uma alegria verdadeira e sincera. E isto é destacado no texto como o arrependimento. Quando uma pessoa compreende a sua condição diante de Deus e crê que Jesus Cristo é o único caminho para que esta pessoa se reconcilie com Deus, é o único caminho para solucionar a sua questão diante de Deus, ali acontece o arrependimento. Quando uma pessoa ela passa a crer no Senhor verdadeiramente, em consonância a isto, paralelo a isto, diretamente proporcional à sua crença em Jesus, acontece o arrependimento. Aqui, no nosso livro ABC Doutrinário, aqui, que é editado pela editora Convicção, da nossa Convenção Batista Brasileira, na lição número 2 sobre salvação, eu gosto muito de destacar aqueles que vão adentrar como membros na nossa igreja, a frase que é descrita aqui sobre o arrependimento, que diz assim: arrependimento não é mero remorso. Nem sempre o remorso faz a pessoa mudar de rumo, de atitude. Arrependimento é a profunda consciência do pecado. É a tristeza pelos próprios pecados. É, pela graça de Deus, dar as costas ao pecado e começar a caminhar na direção de Deus. Há um aspecto constante de arrependimento na vida do crente. Mesmo já sendo salvo, no processo da santificação, ele precisa renovar a sua mente, conforme Romanos 12, 1 e 2. O arrependimento é a mudança de mente. E neste sentido, o crente já salvo tem o caminho da vida cristã para continuar a mudar a sua mente. Então, queridos irmãos, este sentido de arrependimento é o que causa alegria a Deus, quando nós mudamos a nossa mente, quando nós nos voltamos para o Senhor. É a marca latente do cristão o arrepender-se dos seus erros. Sim, a marca do cristão é o arrependimento verdadeiro. E isto acontece quando ele se converte ao Senhor Jesus, mas também todas as vezes que ele se volta para Deus e pede perdão pelos seus erros. Pois todos nós erramos todos os dias e precisamos mudar a mente, mudar os nossos conceitos e fazer a vontade do Pai. Isto proporciona uma grande alegria para o Senhor, como é destacado aqui nesta parábola que o Senhor Jesus contou. Então, queridos irmãos, eu quero agora partir para a conclusão, lembrando a todos as observações importantes desse texto. A primeira delas foi a alegoria ali da mulher econômica. A segunda, a alegria de se achar aquilo que se perdeu. E em terceiro, a expressão da alegria celestial. E eu gostaria de concluir a mensagem lembrando a todos qual foi o contexto em que Jesus pregou esta parábola, que Jesus ensinou esta parábola. Em Lucas capítulo 15, dos versos de 1 a 3, nós vemos a palavra nos dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. A primeira parábola foi da ovelha perdida. A segunda parábola foi esta que aqui estive trazendo como reflexão e mensagem, a dracma perdida. E posteriormente, Jesus então contou a parábola do filho perdido. E é muito importante nós termos esta noção de quem está ouvindo a parábola. Eram os pecadores, eram os publicanos. Publicanos eram aqueles cobradores de impostos, os quais ninguém gostava deles, né? Mas foi muito interessante que Jesus contou esta parábola primordialmente para líderes religiosos. E nós não podemos incorrer no mesmo erro que eles, ou devemos sempre entender que esta parábola nos ajuda a analisar se nós não estamos tendo uma conduta parecida, de valorizar aquilo que o Senhor não valoriza, ou de desvalorizar aquilo que o Senhor valoriza. Então, esta parábola, eu gostaria de aqui também trazer uma frase do comentário Brodmann,
esta parábola, na verdade, ela é um convite para os críticos, para que os críticos, líderes religiosos, compartilhem de uma celebração jubilosa celestial. Em outras palavras, é um convite para que eles também se arrependam. E eu faço destaque com esta palavra desse comentário, é que Jesus estava trazendo algo muito mais profundo, muito mais valioso do que eles poderiam mensurar. E isto não tinha como eles nem perceber assim num primeiro momento. Talvez eles tiveram que ficar remoendo estas palavras, até que viessem a entender que Jesus estava falando que todos deveriam se arrepender e que deveriam deixar de serem tão críticos. Por isso Jesus usa uma mulher simples, pobre, que tinha tudo o que tinha eram aquelas 10 moedas, o seu tudo não era nada para eles compreenderem que aquilo que eles mais valorizam não era o que Deus estava contando, ou o que Deus queria que eles tivessem. Deus não queria a sua religiosidade. Deus queria, sim, um arrependimento verdadeiro de cada um daqueles líderes religiosos. Eu gostaria de encerrar, então, a mensagem com as lições finais, como temos feito aqui em todas as nossas mensagens. Nem sempre aquilo que desvalorizamos é totalmente sem valor. Pense nisso. Nem sempre aquilo que nós desvalorizamos ou a quem desvalorizamos é totalmente sem valor. A segunda lição é que devemos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. O que Deus valoriza? O pecador arrependido, o coração arrependido e contrito diante do Senhor. Então, aprenda sempre a valorizar aquilo que o Senhor, aquilo que o nosso Deus valoriza. E em terceiro, o que é importante para Deus nem sempre será importante para os homens. Busquemos saber aquilo que é importante para o Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento e, assim, orando, encerrarmos a nossa mensagem do dia de hoje, pedindo que o Senhor aqui nos abençoe e nos guarde. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela sua palavra, a qual nos ensina a valorizar aquilo que o Senhor verdadeiramente valoriza. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com esta parábola o quanto o Senhor ama a todo aquele que se arrepende verdadeiramente. O quanto é importante nós nos voltarmos para o Senhor com o coração aberto e sinceramente arrependidos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que aprendemos em toda a parábola que o Senhor aqui nos registra em nossos corações, como registrou a todos os seus ouvintes naquele tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus esteja contigo e com a tua família. Um grande abraço.